Salve, salve galerinha do primeiro ano Colégio Elite. Vamos chegando aqui para a nossa aula de número 3, não é isso? Então, nossa aula à distância aí de número 3, dando sequência aí ao nosso assunto e ao nosso bate-papo, né? Mais que assunto, um bate-papo para a gente não ficar tão distante, para a gente encurtar, né? Essa nossa distância, beleza? Então vamos lá, olha só. Pegando aí o livro 2 de vocês, certo? Capítulo 7, ok? Dando aí, né, essa continuidade. Então, capítulo 7 hoje que dá início aos nossos estudos sobre gêneros literários, beleza? Hoje nós iremos começar a conversar, certo? A discutir esse assunto tão importante aí para a literatura, que é a gente saber distinguir, né, os gêneros literários, beleza? Então hoje a gente começa capítulo 7, livro 2, página 506, tá? Então o início aí do capítulo, página 506, tá bom? Gêneros literários. E o título do capítulo 7 é esse aí, ó, Gêneros literários, e hoje especificamente nesse capítulo nós iremos estudar o gênero épico, tá? Então, gênero épico, e aí ele coloca aqui entre parênteses, ó, clássico e moderno. Então vamos ver o gênero épico, certo? Desde o seu clássico até o moderno. Lembrando que gêneros literários, né? Nós temos uma divisão clássica aí, que é um tripé, digamos assim, né? Então, você tem três gêneros, a divisão em três gêneros literários, que foi feita ainda por Aristóteles, né, na Grécia Antiga. E você tem o gênero épico, esse que nós iremos estudar hoje, o gênero lírico e o gênero dramático, que o livro de vocês, né, o material de vocês vai abordar, certo? Nos próximos capítulos, né? Então hoje nós iremos estudar o gênero épico, tanto do clássico até o moderno, até atualmente, né? Beleza, então vamos lá. Olha, primeiro, aí gênero épico, né? A abertura do capítulo de vocês faz uma pergunta interessante que eu direciono para vocês, tá? Ele diz o seguinte, ele abre com a pergunta: você já ouviu alguém dizer que determinado jogo de futebol foi tão bom que chegou a ser épico, né? Então, geralmente o narrador ou até mesmo o comentarista, torcedor, né? Ele vai dizer assim: nossa, aquele jogo ontem foi épico. Por que você diz que um jogo de futebol foi épico? Para você definir dessa forma, alguns elementos são necessários aí para você chegar a essa conclusão, né? Quando você fala que alguma coisa foi épica, significa dizer que envolveu em seu contexto atos heróicos, beleza? Então tudo que é épico, quando você diz que algo é épico, significa dizer que você vai envolver nele um contexto heróico, atos heróicos, feitos grandiosos, conquistas. Isso faz com que o gênero literário seja classificado como épico. E na Grécia Antiga, né, você tem, certo, você tem essa tradição, né, de contar histórias, tá? Contar histórias, né, que envolvem esse contexto épico de grandes conquistas. Então, as histórias gregas ali, você tinha esse contexto, né, de um grande herói realizando grandes feitos, né, grandes conquistas, batalhas, enfrentando muitas vezes inimigos sobrenaturais, né, certo? E sempre conquistando essas batalhas e representando, isso é muito importante, não representando ele, a figura do herói, mas o herói representa um povo, uma nação, né? Então, voltando àquela comparação lá do futebol, por exemplo, quando você fala que um jogo foi épico, né? Então, ou seja, geralmente você vai ter um protagonista aí, um herói, né? Que geralmente vai ser aquele cara que vai fazer os gols, né? Mas ele não está representando só ele. Ali ele está vestindo uma camisa, representando um time, um clube, toda uma torcida. Ou quando se trata de seleção, aí uma nação, né? Ele vai estar representando, certo? Então, no caso dos épicos gregos, né? Mesma coisa. Então, ou seja, você tem um grande herói que vai sair em batalhas conquistando, mas ele vai
vai sempre representar o povo, né? Então ele é a figura representativa de toda uma nação. Isso começa lá na Grécia, então essa coisa de trazer o orgulho, né, grego, né, do povo grego, o povo batalhador, né, e várias conquistas, ok? Então esse é o gênero épico, tá? Então quando você tem uma obra que está classificada nesse gênero, no gênero épico, você diz que aquela obra é uma epopeia. Beleza? Então, ó, a obra em si, né, você vai dizer que ela é uma epopeia, tá? Então, ela faz parte do gênero épico, beleza? Então, aquela obra é uma epopeia, certo? Então, ou seja, são histórias, né? Então, você tem narrativas, tá? Que trazem esses grandes feitos, né, heróicos aí, essa coisa toda, né, como a gente já falou, de representar um povo, beleza? Então, na figura central aí de um herói, né, que vai representar esse povo, certo? Então, ó, presta atenção. Você tem uma história, né? É uma narrativa. Então, vai aparecer para você mais na frente, né? Essa dúvida, certo? Sobre gênero narrativo e gênero épico. Então, ó, guarda essa informação. Todo épico é narrativo. Faz parte dessa situação aí, né? Que é contar histórias, ou seja, narrar, né? Uma história. Beleza? Então, ou seja, alguém vai estar contando essa história. Então, o gênero épico, por contar uma história, ele vai ser narrativo. Só que no princípio, lá na Grécia Antiga, as histórias que eram contadas tinham sempre esse contexto heróico, né, das conquistas, de grandes feitos. Então, era gênero épico. Só que depois, com o passar do tempo, há uma necessidade de contar outras histórias. Histórias que não envolvessem grandes atos heróicos e grandes feitos, mas histórias comuns, de cidadãos comuns, do cotidiano. Então ela perde, né, a narrativa, ela perde a característica épica, ou seja, heróica, com o passar do tempo. Porque você vai contar qualquer história, histórias comuns, diversas histórias, né, que não envolvam os atos heróicos. Então, quando perde essa característica, a história, a narrativa, é apenas uma narrativa, tá? Então, guarda essa informação. Todo gênero épico é narrativo, mas nem toda narrativa, nem toda história, ela é épica. Então, para ser determinada como épico, vai depender muito disso, tá beleza? Pegou aí? Vai depender do contexto. Se tiver esses atos heróicos, conquistas, batalhas, né? Aí você tem uma história épica. Se a história for uma história comum, tá? Um personagem que não seja um herói, que não seja um grande conquistador, é apenas uma narrativa. Então você vai colocar assim, ó, gênero épico barra narrativo. Lembrando que todo épico é narrativo, mas nem toda narrativa é épica, beleza? Então guarda essa informação. Nós temos aqui, em se tratando de Grécia Antiga, né, onde tudo começa, onde as definições de gêneros literários, né, começam, e a prática deles também, nós temos então como grandes exemplos aí do gênero épico, né, duas obras, tá? Então, quais são? Ilíada e Odisseia. Essas obras, certo? Elas são de um mesmo autor, né? Do grego Homero, tá? Então, veja bem, o Homero ele contou as histórias de Ilíada e Odisseia e ele traz o grande herói dele, né? Que é o representante do povo grego, que é o Odisseu, Ulisses, né? Ou Odisseu, tá bom? E aí vai contar as peripécias dele, né? Então as grandes conquistas desse grande herói representando o povo grego, beleza? Eu tenho aqui, ó, uma edição, certo? De uma dessas histórias, que é a Odisseia. Olha, essa edição aqui é bem legal, tá? Então você tem aqui a história sendo contada, certo? Das conquistas aí, certo? Das aventuras de Odisseu. E essa edição é muito legal, galera. Ó, porque ela é ilustrada, ó, tá? Então ela vem umas imagens da Grécia Antiga, né? É bem legal, bem interessante, ó. Uma coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, ele traz um mapa aqui, ó,
das viagens de Ulisses, ó. Ele sai aí, ó, marcando, certo? As grandes conquistas de Ulisses, né? E aí você tem também o texto, né, em si, a história e várias imagens, tá? Então é uma edição aí bem legal que eu tenho aqui da Odisseia, uma obra muito importante aí para o gênero épico, né? Então, clássico grego, beleza? Então procura ler aí, ó, Odisseia, muito legal. Já em língua portuguesa, né, nós temos um grande épico, né, que é um poema, né, um poema épico, um poema narrativo, certo, que conta uma história, né, e uma história de conquista e tal, né, que tá destacado aí também no material de vocês podem observar aí, certo, que é a obra chamada Os Lusíadas. Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, né, que é o grande poeta português. Ele conta a história das conquistas de Vasco da Gama, do navegador Vasco da Gama, tá? E vejam que o título traz não o nome de Vasco da Gama, mas traz o nome, traz uma determinação, né? Uma identificação para o povo português, né? Então, ó, os Lusíadas, ou seja, o povo lusitano, né? Português. Então, Vasco da Gama representa o povo e não o navegador. Mas as suas conquistas são conquistas do povo português, tá? Então, eu também tenho uma edição aqui dos Lusíadas muito legal. Olha o tamanho, galera. Os Lusíadas, certo? Então essa aqui é que você pode dizer realmente que é uma edição de bolso, né? Olha só como ela é pequenininha, ó, certo? E aqui nós temos então os versos, né, de Os Lusíadas, tá? Nesse livretinho aqui, que é uma edição muito legal. Tá? Beleza? E ele traz em destaque aí também para vocês, ó. Pra gente exemplificar essa coisa das conquistas, né, desse heroísmo todo, olha só, sabendo, né, que a origem do épico é lá na Grécia, olha só o que Camões faz aqui, ó, nessa estrofe, nesses versos. Então ele remete ao épico grego antigo, né, mas ele traz aqui para o período dele, das grandes navegações, né, das conquistas lusitanas, né, e diz assim, ó. Tá na página de vocês aí, tá no livro de vocês aí, ó, logo na primeira página, tá? Que abre o capítulo, certo? Ele diz assim, ó. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Ou seja, tudo que as histórias gregas já contaram, as conquistas, esqueçam isso, porque agora eu trago o grande épico do momento que são as conquistas do povo português. Então vejam, né, e ele fazendo referências à mitologia grega e tal, e ó, cessa isso que agora o épico vai tomar novos ares, agora as conquistas do povo lusitano, ó. Pegou isso daí? Beleza? Então, ó, tem essa coisa, né, grandiosa e tal, das conquistas, beleza? E assim ele segue, tá? E aí é o seguinte, galera. Como o capítulo trata de gênero épico clássico e moderno, né? Então, nós falamos aí, né, de obras clássicas, né, da literatura mundial, certo? Dentro desse gênero épico. Só que aí ele traz também uma coisa bem interessante aqui, ó, que é o seguinte, onde, né, de que forma nós podemos encontrar então o épico moderno. Aí ele traz aqui, ó, interessante, já na página seguinte, 507, tá? É isso aqui, ó. A produção de textos épicos, certo? Ela vai se modernizar, certo? Então, olha só. Atualmente você tem algumas coisas, ele traz aí de exemplo, ó. Harry Potter, né? O Senhor dos Anéis, tá? Então, ou seja, trazendo para uma produção mais moderna, né, que aí mais acessível a vocês, esses títulos aí, né, por exemplo, certo? Que trazem essa coisa heróica, de grandes conquistas, né, essa coisa toda, certo? Então, ele ainda traz também, ó, dentro das produções aí cinematográficas, né, porque O Senhor dos Anéis e Harry Potter, vocês conhecem muito pelo cinema, mas são livros, né, então eles surgem
primeiramente na literatura, né? Mas aí direto na produção cinematográfica, ele traz aí como representação moderna do gênero épico, ó, Star Wars, né? Então Star Wars é algo produzido diretamente para o cinema, né? Indiana Jones, né? Indiana Jones, que é o grande conquistador e tal, e tá sempre representando também não só o Indiana, né? Tá representando o povo norte-americano, né? Certo? Então o cinema norte-americano tem muito isso, né? O cinema norte-americano tem muito essa coisa de trazer um herói representando sempre, né, os Estados Unidos, né? E traz também Matrix, né? Matrix, que é uma coisa bem interessante, que é uma ficção, é como se estivéssemos dentro de um programa de computador e tal, né? Então tem esses fatos, esses feitos heróicos também e tal, para salvar a humanidade, né? E tal, aquela coisa toda, certo? Então, é mesmo que seja dentro, né, de um programa de computador e tal, né? Então, para que esse sistema não seja bugado, não seja danificado, então você tem ali aqueles agentes, né? Na figura do Neo, né? Que é o grande representante aí, né, para salvar esse povo e tal, né, da destruição, né, daquele programa em que eles vivem, beleza? Certo? E aí ele traz também interessante que jogos, né, de videogame, vocês que jogam muito videogame, né, eles trazem também essas histórias, esses elementos fantásticos, né, esses elementos heróicos e tal, né, então você tem missões para cumprir, né, nos games e tal, fases e tal, conquistas, né, então tem esse ar também épico, né. Beleza, galera? Então esse é o capítulo 7, tá bom? Gênero épico, então lembrem-se, o épico sempre traz esses grandes feitos aí heróicos. Isso faz com que a história seja épica, valeu? Então até a próxima aula, se cuida aí, não deixa de estudar. Valeu, galerinha!